Olá, bom dia! Olá, bom dia! Criminosos queimam ônibus do Transcol em Cariacica. É o terceiro coletivo incendiado em menos de 15 dias. Policiais sobem morro em Vitória, entram em becos, escadarias. É uma operação de combate ao tráfico de drogas. Chegaram ao local usado para monitorar a presença da polícia e fazer foguetórios. Emoção e pedidos de justiça no enterro da vendedora encontrada morta com sinais de espancamento dentro de casa. Na edição de hoje vamos falar do aumento da violência doméstica nesse período de pandemia. Amigos fazem vaquinha para ajudar artistas do circo que pegou fogo em Vila Velha. O malabarista teve o trailer todo queimado. O veículo é a casa dele. O roubo dos porcos. Imagens mostram o suspeito rondando o sítio onde os 5 animais enormes foram levados. As armadilhas do coronavírus. Você sabia que o vírus leva apenas 10 segundos para infectar uma pessoa? Entrou no carro. Se tiver ar-condicionado, tem dica para evitar a contaminação. Não deixe de ver. E mais, fim de semana está chegando e vamos logo adiantar a programação. Tem live ao vivo da Banda Casaca aqui na TV Tribuna SBT. Que ainda é cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer, seja no universo ou em qualquer parte do mundo. Muito legal, né, gente? Tudo isso e muito mais agora no TN1. Mais um ônibus do Transcol foi incendiado nesta madrugada em Itacibá, Cariacica. O coletivo levava trabalhadores para casa quando foi interceptado por criminosos. Esse é o terceiro coletivo incendiado em 11 dias. Os bandidos também deixaram um bilhete fazendo críticas ao sistema penitenciário capixaba. Aconteceu de novo. Gente, é 1h40 da manhã. Será que estourou todos os pneus? Estourou. E mais uma vez, em Cariacica. O coletivo queimou até se transformar num amontoado de ferro retorcido. Era quase 1h30 da manhã quando um chevette com 4 homens armados interceptou, deu uma fechada no coletivo bem neste ponto, aqui nessa região de Itacibá, próxima a este centro poliesportivo. Aí vocês podem estar se perguntando, mas agora tem linha de ônibus de madrugada? Tem não. É que, além do motorista, estavam no coletivo rodoviários que encerraram seus expedientes no final da noite e estavam indo para casa. Então, esses 4 homens abordaram todos os passageiros, inclusive o motorista, obrigaram todos a descerem do coletivo e, antes de atearem fogo no ônibus, entregaram um aviso, um comunicado ao motorista. O comunicado foi escrito à mão numa página de agenda e faz críticas quanto à realidade no sistema carcerário do Espírito Santo. O título do aviso: Chega de humilhações. No texto, os criminosos reclamam da comida, da superlotação e da suspensão das visitas por conta do novo coronavírus. Eles comparam o sistema prisional capixaba a um campo de concentração nazista. O comunicado diz ainda que os ataques a coletivos vão continuar. Hoje, por volta de 1h30 da manhã, um veículo do sistema Transcol foi parado em Itacibá por alguns miliantes em um veículo e abordaram o ônibus e pediram para que o motorista e os outros trabalhadores que estavam dentro do coletivo descer, e eles colocaram fogo no coletivo e entregou um bilhete com as reivindicações do sistema prisional e logo em seguida colocaram fogo no coletivo e graças a Deus não aconteceu nada de pior com nenhum trabalhador que estava dentro do veículo. Na semana passada, 2 ônibus foram incendiados quase que simultaneamente. Um coletivo no bairro Universal em Viana e outro em Roda d'Água, também Cariacica. O ônibus estava no ponto final do bairro Universal em Viana. Era por volta de 9 horas da manhã. Em pouco tempo, as chamas consumiram o veículo e atingiram também o telhado dessa casa. Enquanto os bombeiros agiam aqui, chegava a notícia de que em Cariacica, no bairro Roda d'Água, outro ônibus havia sido incendiado. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os atos criminosos contra coletivos viraram rotina. O sindicato repudia e cobra do sistema de segurança pública
do governo para que tome medida para que não volte a acontecer isso, porque já aconteceu em 2 coletivos semana passada, no município de Cariacica e Viana, e agora foi hoje aqui também no município de Cariacica, no bairro Itacibá. E será quando o próximo? É complicado mesmo essa situação, né, gente? O Felipe Chicarino continua acompanhando esse caso. Vamos chamar ele ao vivo agora. Chicarino, meu amigo, bom dia para você. Oi, Bruninha, bom dia para você, bom dia, George, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de todos vocês. É isso mesmo, vou pedir pro Bruno já mostrar ali atrás, ó, por enquanto só tem ali, ó, né, um montezinho ali do que sobrou, né, do resto do ônibus. O ônibus, a carcaça do ônibus foi retirada ainda, né, na madrugada, então já foi retirada dali. Só tá ali mesmo os rastros deste ônibus, deste terceiro ônibus que foi queimado aqui na região metropolitana em apenas 10 dias. A última ocorrência foi na segunda-feira da semana passada, no dia 20 de julho, como eu chamei a atenção aí na reportagem, onde 2 ônibus foram incendiados quase que simultaneamente, né? Um em Viana, no bairro Universal, e minutos depois, outro ônibus incendiado no bairro Roda d'Água, foi no dia 20 de julho a ocorrência, hoje dia 30, são 10 dias que ocorreu a última ocorrência, então envolvendo esses ônibus com estes ônibus. Então são 3 ônibus queimados em 10 dias. E a Sejus, né, que é o serviço, que é a Secretaria de Justiça aqui do Espírito Santo, disse que a suspensão da visita, né, aos presos vai até o dia 31 de julho e a volta vai ser gradativa. Como o dia 31 de julho já é amanhã, eles não responderam de que forma que vai ser essa volta, né? Como que vai funcionar essa volta, isso não foi respondido pela Sejus. Com relação à alimentação, a Sejus disse que a alimentação servida para os presidiários, né, respeita aí todos os padrões de qualidade. A Sejus disse ainda que respeita os direitos humanos e que não compactua com tortura. Já a Polícia Civil diz que o caso, né, vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Transportes de Passageiros. E diz que você, né, pode ajudar também, aí, sabendo de qualquer situação, denunciando pelo telefone 181. Já a PM disse que o policiamento está sendo reforçado na região, mas confesso a vocês que estivemos aqui mais cedo gravando essa reportagem, voltamos para fazer o vivo e há 2 minutos passou por aqui atrás de mim a primeira viatura. E a GV Bus diz aí então que só em 2020 já foram 8 ônibus queimados, 5 a mais do que 2019, sendo que nós estamos ainda praticamente no 7º mês do ano, né? Então tem mais 5 meses ainda para esse número, infelizmente, pode subir ainda mais. E a GV Bus chamou a atenção também que cada ônibus desse que é queimado, o prejuízo é de cerca de R$400 mil para cada veículo que é custeado então pelas empresas que são donas desses veículos. E é um prejuízo tanto financeiro quanto logístico, porque esses ônibus que são queimados, eles demoram para ser substituídos e a frota acaba sendo prejudicada. Ô George e Bruna, queria chamar a atenção porque os presos, né, ou a galera, ou melhor, os criminosos que praticaram mais esse ato grave aqui na Grande Vitória, eles comparam o sistema carcerário capixaba aos campos de concentração nazista, né? Como nós vimos aí no comunicado. Só que eu queria chamar a atenção que os presos, né, que eram enviados para campos de concentração em toda a Europa, eles iam sem saber o motivo. Eles iam porque eram judeus, porque eram negros, porque eram homossexuais, porque não atendiam à supremacia branca, à supremacia ariana. Então eles iam à força. Já os presos, boa parte deles, tirando os casos, né, como o de Douglas, que nós contamos ontem, ou de outras pessoas que são presas sem terem cometido o crime, a maioria dos internos do sistema carcerário não podem ser comparados com presos da época da Segunda Guerra, porque eles aprontaram para estar lá. Traficaram, roubaram, mataram, ou seja, não dá para comparar. Nada se compara aos campos de concentração nazista, que foram aí uma vergonha da humanidade. Eu volto com vocês aí, George, Bruna.
Obrigada, Felipe. Lembrando que também há o risco para os passageiros e para os trabalhadores do Transcol, né? Por enquanto, os criminosos estão pedindo para eles saírem dos veículos, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Representa um risco enorme também para quem está aí no dia a dia utilizando o transporte público. E olha, gente, as polícias militar e civil fizeram uma operação contra foguetórios em Morros de Vitória. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Jesus de Nazaré. O objetivo também é fazer um mapeamento no local. A repórter Suzy Faria e o cinegrafista Sérgio Porto subiram o morro e acompanharam de perto esse trabalho. Na entrada do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, a presença de uma barreira policial mostra que o bairro está sendo alvo de uma operação. E era integrada, polícia militar e policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. O objetivo era cumprir 4 mandados de busca e apreensão. Nossa equipe acompanhou bem de perto essa operação e o avanço dos policiais pelo morro. Pois é, hoje a gente teve acesso aqui ao bairro Jesus de Nazaré. Estamos subindo escadarias, paramentado com colete, já que da última vez os policiais deram uma bronca na gente, apesar de seguro. E ali em cima, a gente pode ver que os policiais, da sua maioria aí da DHPP e também Polícia Militar, já estão ocupando as escadarias que dão acesso ao morro. Aquela torre lá em cima. Torre onde ficam... Mostra a torre, Sérgio. Morro, aquela torre lá, ó. Lá do alto dá para ver a pontinha daqui, aonde muitos olheiros ficam também no morro. Todos os acessos à torre eram monitorados pelos policiais. Fortemente armados, eles se infiltraram em cada escadaria, em cada beco. Estavam à procura dos olheiros e dos alvos do cumprimento de mandados. A DHPP já tinha feito um levantamento aqui antes para poder subir o morro. Bom dia, senhor. Para subir o morro e verificar essa situação aqui. É claro que eu acho que a gente nem deveria estar aqui, mas estamos fazendo aí uma incursão para poder mostrar para vocês como é o trabalho da polícia. E aqui em Vitória, sob todos os morros. Estou ofegante porque com máscara aqui e com esse colete tão pesado, fica difícil a gente conseguir subir. Ali na frente, eu já vejo que tem alguns policiais, estão parando ali na frente. O delegado Marcelo está ali também. A gente vai chegar lá para ver o que tem. É claro que a gente não entra nesses lugares para evitar atrapalhar a polícia. Enfim, os policiais chegam à torre, local usado pelo tráfico, para monitorar a movimentação ao redor do bairro. E para avisar de provável aproximação da polícia, o que dessa vez não aconteceu. Gente, e depois de algumas escadarias e do acesso aqui seguro, porque os policiais já estão aqui em cima, tem policial militar e civil, nós vamos ter acesso aonde a galera fica vigiando, aqui das torres, aqui de Jesus de Nazaré. Sérgio, vamos subir, vamos mostrar ali, opa, o delegado já está aqui em cima e a vista, galera, é maravilhosa. E olha só, vamos subir mais aqui, ó. Eu acho que é a primeira vez no meu tempo de jornalismo que eu estou subindo nesse local, na torre, aqui de Jesus de Nazaré. Vamos ver aqui, ó. Aqui do alto é onde a galera, os fogueteiros, ficam, vigiam a polícia e avisam os colegas caso alguém esteja se aproximando. Tá vendo atrás daquele policial ali, ó? Onde tem uma fumaça? Ali é onde ficam eles, tendo esse olheiro, tendo o privilégio dessa vista maravilhosa aqui de Vitória. Apreciem um pouco dessa vista. Olhem só. Do alto, é impossível não admirar uma vista tão linda da região metropolitana, da Baía de Vitória, dos portos de Vila Velha, de outros bairros de Vitória. Fácil compreender por que a comunicação entre os bairros da capital é feita por fogueteiros e do alto. Para os coordenadores dessa operação, ela vale como um reconhecimento
um mapeamento das zonas de fuga e controle do tráfico. Agora, esses pontos são conhecidos da polícia. O objetivo da operação era encontrar esses alvos, né, e identificar realmente alguns pontos vulneráveis aqui do morro. Existe também uma situação que tem incomodado muito os moradores, principalmente aqui de Bento Ferreira, que é o uso constante de fogos de artifício aqui nesse morro. Então o objetivo era dar um choque de ordem aqui nessa região, ocupar, saturar e identificar alguns alvos. O ADHPP conseguiu, junto à Justiça, alguns mandados, né, mais precisamente 4 mandados. Nós viemos então em apoio, junto com a Polícia Civil, para, junto com eles, cumprir esses mandados, saturar e identificar possíveis pontos de futuras operações e, como eu falei, dar uma reorganizada, né? Nós cumprimos 4 mandados de busca e apreensão domiciliar, dos quais nós obtemos êxito em qualificar algumas pessoas e em desenvolver algumas coisas em outros inquéritos. Conseguiram cumprir algum mandato? Que eu vi que teve uma pessoa detida. Por enquanto sim, a pessoa está sendo conduzida, consta no sistema algumas pendências, nós vamos levar para a unidade a fim de que seja sanado isso. A gente percebeu que aqui tem alguns locais bastante privilegiados, que a visão daqui de cima dá para ter uma noção completa se a polícia está subindo ou não. O morro vai ser dominado aí pela polícia? Exato, tem que deixar claro que o morro já é dominado pela polícia. O morro pertence a uma comunidade linda, bela, feito você bem falou, uma vista privilegiada do nosso estado, né? E nós iremos sim ocupar cada vez mais. Esse é o intuito das forças de segurança. Os policiais subiram e desceram o bairro sem que nenhum tiro fosse disparado. Pois é, além de todo esse trabalho aí, né, de toda essa operação, é muito importante também a participação dos moradores no trabalho com denúncias. Então, você não precisa se identificar, é só ligar sempre pelo 181. Operação de combate à exploração sexual de crianças. 2 pessoas foram presas nos municípios da Serra e em Alegre, no sul do estado. Os suspeitos agem na internet divulgando fotos e vídeos pornográficos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Os investigados foram rastreados pela Polícia Federal. 11 policiais participaram da ação. Os suspeitos vão responder pelo crime de compartilhamento de arquivos que envolvem exploração sexual de crianças. E olha, a violência contra a mulher. Foi enterrada ontem a vendedora encontrada morta dentro de casa. Foi um crime chocante. Muito chocante, George. A violência doméstica, infelizmente, aumentou muito nesse período de pandemia, onde os casais estão mais tempo juntos. Infelizmente, alguns homens partem para a agressão das companheiras. Só ontem, a Operação Três Marias prendeu 6 suspeitos de violência doméstica. Pois é, e a gente vai ao vivo, né, com a repórter Tainá Lopes. Olá, Tainá, está com a doutora Cláudia Dematê. Boa tarde para você. Oi, Jorge. Boa tarde a você, a Bruna. Vou até atualizar que ontem foram 6 prisões, mas tiveram mais 2 prisões. Então, no total, de ontem para hoje, 8 homens presos suspeitos de cometer violência doméstica. Essas prisões fazem parte da 4ª fase da Operação Marias. 5 prisões em Vila Velha, 1 em Vitória, 1 em Cariacica e outra em Viana. Os dados atualizados aqui, passados pela delegada Cláudia Dematê, é que em 2020 até junho, 782 prisões em flagrantes foram realizadas de homens suspeitos de agressão de violência contra a mulher. A doutora Cláudia Dematê, que é delegada titular da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, muito obrigada pela sua participação, doutora. Vamos fazer um balanço dessas operações e explicar um pouco qual tem sido o reflexo da violência doméstica nesse período de pandemia no Espírito Santo. Boa tarde a todos. Ontem nós realizamos mais uma fase das Operações Marias aqui no estado, a 4ª fase. Ontem foram presos 6 homens autores de violência nas nossas operações e hoje foi realizada a prisão de mais 2 autores de violência. Um pela nossa equipe da Divisão Especializada da Mulher em Vitória e o outro com apoio muito importante da Superintendência Interestadual de Captura, do Dr. Júlio e equipe, que nos apoiou e realizou a prisão de mais um autor de violência em Vila Velha. O ano passado, só em Operações Marias, a nossa divisão prendeu 389
homens autores de violência. Esse ano já são mais de 150 presos nas nossas Operações Marias. E nós não vamos parar. Enquanto existirem homens que insistirem em praticar essa violência absurda contra a mulher em nosso estado, a nossa divisão vai estar atuando com todo o rigor, com toda a veemência, para que esses homens autores de violência sejam devidamente punidos e responsabilizados por seus atos. Delegada, são homens que já tinham antecedentes criminais, que estavam descumprindo medida protetiva. Qual é a classificação desses homens, né? Como eles são avaliados, o perfil desses homens presos nas Operações Marias? Foi realizada a prisão de homens que praticaram um crime de descumprimento de medida protetiva, crime de ameaça, de lesões corporais. Infelizmente, essa violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal, onde o homem, ele acha que a mulher é posse, é propriedade dele. Nós precisamos trabalhar na desconstrução desse machismo. Enquanto existir na sociedade homens com esse pensamento, nós vamos estar tendo mulheres vítimas de violência. Inclusive, nós precisamos combater isso. Nós precisamos entender que para termos uma sociedade com igualdade entre homens e mulheres, nós precisamos que as mulheres sejam respeitadas. Nenhum tipo de violência contra a mulher é admissível. E outra coisa que nós temos que ressaltar sempre: quem ama não agride, não xinga, não humilha, não bate, não mata. Quem ama tem carinho, tem respeito, tem amor, tem reciprocidade e nunca violência será demonstração de um amor. Infelizmente, a gente tem visto durante a pandemia muitos casos de violência doméstica surgindo. Parece que a pandemia aflorou essa questão da violência. Inclusive, a gente vai ver uma reportagem agora justamente sobre essa temática. Vamos acompanhar. Eu quero justiça! O que está acontecendo? Eu quero justiça! O desespero de uma mãe ao ver que a filha não volta mais. O corpo da jovem Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, chegou ao cemitério Parque da Paz. O momento de tristeza de toda a família fez uma das primas de Vivian passar mal durante o enterro. A jovem, que era chamada carinhosamente de Vivi pelas amigas, estava feliz e fazendo planos para o futuro. Eu era amiga da Vivi há mais de 20 anos. Ela era assim, uma menina do bem, evitava briga. Ela vivia pelo filho dela, batalhadeira, sempre trabalhando, fazendo as coisas certas. Quem fez isso não tem coração, porque deixou um filho sem mãe. Não existe isso. A Vivi não merecia isso, gente. O pai da jovem conta que teve os últimos momentos com a filha no final de semana. Ela foi lá no domingo, levou o menino pulou. Depois ela foi embora, não falou nada, e ela é uma trabalhadeira guerreira. Ela mataram ela inocente, dentro de casa. Poxa, pra que tirar a vida da pessoa? Vivian foi encontrada morta dentro de casa na noite desta terça-feira. Ela havia se mudado para a residência com o filho de apenas 8 anos no último sábado, mas desde segunda-feira de manhã não fazia mais contato com a família. Tinha 2 dias que ela tinha se mudado, ela estava muito feliz que ela tinha se mudado, fazendo vários projetos para o futuro, fazendo vários planos. E no domingo não deu notícia, a gente ficou assim, todo mundo preocupado com ela, ligava, só dava caixa postal. Aí segunda-feira a gente foi lá e se deparou com aquela situação, a menina lá no chão, caída, machucaram ela, enrolada no tapete. Nenhum familiar sabe o que pode ter acontecido, mas todos eles pedem por justiça. Pelo carinho especial que tenho por ela, a gente quer justiça. A Vivi não tinha inimigo nenhum e acontecer isso pegou todo mundo de surpresa. Todos nós ficamos sentidos pela filha, todo dia vou ficar pensando nela. Dados da ONU revelam que só no Brasil 1,6 milhões de casos de mulheres vítimas de violência durante essa pandemia, e a avaliação é que a casa é o lugar mais perigoso para a mulher no mundo quando ela é vítima de violência doméstica. Então, para a gente finalizar aqui, para você que está em casa, se você está assistindo o nosso telejornal, se você se identifica, se enquadra como vítima de violência doméstica, ou se você conhece alguém que se enquadra nesse perfil, que às vezes não tem como pedir ajuda,
Faça isso por essa pessoa e quem sabe você vai estar evitando que ela seja vítima, evitando que você seja vítima do seu companheiro, sem resultado, vítima fatal, sem uma história para contar no outro dia. Doutora Cláudia, o espaço está aberto para que a senhora, mais uma vez, reforce os mecanismos de denúncia e de ajuda para esse tipo de mulher. Nós orientamos sempre as mulheres que forem vítimas de violência doméstica e familiar, que elas não se calem jamais, que elas denunciem sempre, desde a primeira violência sofrida. Em geral, não começa com uma lesão, não começa com um feminicídio em si, começa com a violência moral por meio de subjugações, humilhações, xingamentos, vai evoluindo para uma violência psicológica, por meio, por exemplo, de um crime de ameaça. E, por fim, nós temos crimes mais graves, como lesões corporais e até mulheres tendo a vida ceifadas, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Por isso, da importância de se denunciar desde a primeira violência sofrida, pois dessa forma, a Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as prefeituras com os atendimentos psicológicos, toda a rede de proteção à mulher vai poder agir e impedir que crimes mais graves ocorram. Nós sabemos que nós estamos vivendo no mundo um momento de pandemia. É tempo de ficar em casa quem pode, mas sem violência contra a mulher. E se você é um vizinho, uma vizinha que está escutando uma mulher ser vítima de violência, denuncie. Nós temos ferramentas como o 181, que é o Disque Denúncia, o sigilo é garantido. Nós só vamos mudar esse quadro de violência contra a mulher quando toda a sociedade estiver imbuída na luta desse enfrentamento. Essa luta não é só da mulher, essa luta é de toda a sociedade, para vivermos numa sociedade sem violência contra a mulher e com respeito de fato. Muito obrigada pela sua participação, doutora Cláudia. Eu que agradeço. Vou devolver para vocês aí no estúdio. E fica a dica, denuncie. Quem ama não machuca, quem ama não ofende, quem ama não coloca você para baixo. Denuncie. Vou devolver para vocês aí. Obrigada, Tainá. Agradece também a doutora Cláudia. Gente, lembrando que sobre o caso da vendedora que foi enterrada ontem, a polícia já está investigando o caso, mas até agora ninguém foi preso. E olha, teve apreensão de drogas em Colatina. Os policiais precisaram fazer buscas em uma mata para encontrar os suspeitos. O esconderijo era usado para o preparo da droga. 2 pessoas acabaram presas. A descoberta aconteceu após denúncias anônimas. A denúncia recebida pela Polícia Militar dava conta que bandidos estavam numa mata no bairro Santo Antônio, em Colatina. Os militares foram averiguar e lá eles tiveram a constatação. Já deita. Perdeu. Bota a mão pra trás. Perna, abre a perna, abre os braços. Dá a mão aqui. 2 homens estavam no local cortando e embalando drogas. Eles acabaram presos e levados para a delegacia. Segundo a PM, o esconderijo, um pouco distante da cidade, era estratégico, justamente para não chamar a atenção. Mas com a ajuda da população, após denúncias anônimas, o local foi descoberto e os 2 traficantes foram tirados de circulação. Já deita. Perdeu. Bota a mão pra trás. Tá aí, perdeu. E olha, o Espírito Santo tem quase 170 pacientes com mais de 90 anos curados da Covid-19. Um desses idosos é um veterano da Segunda Guerra Mundial. Seu Walter Reis, de 98 anos, sentiu levemente alguns dos sintomas do coronavírus e, por causa da idade, a família decidiu levá-lo ao hospital. A doença foi confirmada e o idoso ficou 5 dias internado em um hospital da capital. Ele não precisou ser entubado e nem de ajuda mecânica para respirar. Essa semana, seu Walter foi autorizado a voltar para casa e, na saída do hospital, fez questão de ostentar o diploma de honra ao mérito por estar curado do coronavírus. E essa foi uma segunda batalha vencida pelo idoso. Seu Walter é capitão da reserva do Exército e esteve na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945. Mais uma vitória que merece ser aplaudidíssima, né, Bruna? Muito bacana a história dele, muita saúde para ele também, né? Mas olha, gente, histórias legais como essa que a gente mostrou, mas a doença
continua ativa aqui no nosso estado. O Espírito Santo registra 28 mortes por coronavírus e mais de 1.100 casos, como mostra a última atualização do painel da Covid-19. Vamos acompanhar os números? Hoje, o total de casos chega a 80.647. 2.490 pessoas perderam a vida para a Covid-19 na pandemia aqui no Espírito Santo. Curados são 64.239. A taxa de letalidade do vírus caiu de 3,10% para 3,09%. Vila Velha continua liderando os casos de infecção pelo novo coronavírus, seguido aí de Vitória e da Serra. E olha, Bruna, 10 segundos. Esse é o tempo que o vírus Covid-19 leva para entrar no nosso organismo. Você sabia também que o ar-condicionado do carro pode ser um meio de contaminação? Jorge, eu não sabia, eu que fiz a matéria, não sabia e foi muito legal receber essas dicas. Eu conversei com um médico que mostra como o coronavírus cobra a atenção da gente. Tem que ter prevenção o tempo todo, nada de cair nas armadilhas do inimigo. 10 segundos. É só desse tempo que o vírus transmissor da Covid-19 precisa para infectar as pessoas. O Espírito Santo já apresenta uma certa estabilização no número de casos, mas é justamente aí que precisamos redobrar a atenção. Tem muitos cuidados no nosso dia a dia que ainda precisam ser mantidos. Práticas simples, como por exemplo usar o ar-condicionado do carro. O ideal é que as saídas do ar estejam voltadas para baixo. Isso para que o vento não entre em contato direto com o nosso rosto, já que gotículas contaminadas podem estar circulando aqui dentro. No caso do ar-condicionado, como ele resseca o ambiente, você pode ter partículas menores circulantes. Por isso que é o ideal colocar o fluxo do ar para baixo, para que ele não venha diretamente no seu rosto, porque teria que ter máscara e óculos de proteção. Outro cuidado essencial a ser mantido é a limpeza de ambientes compartilhados. Por exemplo, o vírus pode ficar em cima da mesa por até 3 dias. Telefones, teclados e a própria máscara, se não usada corretamente, são um perigo. A contaminação sempre vai ocorrer na hora que nós tocamos uma superfície contaminada e colocamos a mão no olho, nariz e na boca, em mucosa especialmente. E a máscara se torna, após 2 horas de uso, um dos locais mais contaminados que nós temos. Quando você coloca a mão na máscara para ajustar ou que a máscara desce e encosta sobre a mucosa do seu nariz, você tem a chance enorme de estar se contaminando. Na hora de limpar a máscara, você lavou, tem que passar ferro, porque se só limpar, um cantinho da máscara pode persistir ainda com o vírus que o sabão não chegou adequadamente naquele local. Mais de 60 mil pessoas no estado conseguiram se recuperar da doença. O médico também alerta para o tempo de transmissão do coronavírus de quem foi contaminado. Nunca me interessa quando você contaminou. Me interessa que dia que você teve o primeiro sintoma, eu vou contar 3 dias para trás. Então, se eu estiver na casa da minha avó e eu estou na segunda-feira, no sábado eu vi a minha família, eu vou avisar eles para que eles tenham todo cuidado, porque podem ter se contaminado. Nesses próximos 7 a 8 dias, o risco dele estar contaminando as pessoas é muito alto. Quando que ele para de ser contaminante? Se ele tiver no 10º dia, há mais de 3 dias sem febre, sem sinais de gravidade, sem falta de ar, ele deixou de ser contaminante nessa fase. Tem que ter muita atenção, né, gente? Ainda não é hora de deixar os cuidados de lado. Prevenção é tudo. E olha, o TN1 mostrou ontem a imagem de um motoboy que tentou ajudar um motociclista que teve a moto roubada. E ele também teve a moto roubada minutos depois da boa ação. Vamos entender melhor essa história. Repare no alto do vídeo. O jovem já entra na curva em alta velocidade, perde o controle da moto, sobe na calçada, bate no poste e sofre o acidente. Comerciantes que estavam no momento ajudam o rapaz e tiram a moto do meio da rua. O que ninguém sabia é que o motociclista na verdade era um ladrão e havia acabado de roubar a moto. Ele tenta fazer o veículo funcionar novamente, que parece não ligar. Segundos depois chegam 2 pessoas em outra moto.
O bandido acidentado corre em direção a eles com a arma na mão, comete mais um assalto e vai embora. A moto que foi levada era desse motoboy. Ele passava quando o senhor, a primeira vítima da história, foi assaltado e resolveu ajudar. O coroa estava desesperado com o capacete na mão, aí ele pediu ajuda para me levar ele até o DPJ para registrar um BO da moto dele. Aí eu botei ele na minha garupa, a gente estava indo, né, pro DPJ fazer o BO. Aí foi onde que a gente viu o bandido que tinha roubado a moto dele, ele tinha caído com a moto. Aí o coroa começou a gritar na garupa da minha moto, a minha moto ali, minha moto ali. Aí o bandido viu ele, aí ele pegou e veio render a gente. Aí foi a hora que eu pulei da moto e saí correndo, né? Com medo de levar um tiro, prefiro a vida, né? O primeiro assalto aconteceu em Flechal, Cariacica. O bandido se acidentou bem aqui neste local, já no bairro Porto de Cariacica, e cometeu o segundo assalto. O motoboy virou a vítima da história e o senhor recuperou a moto dele. Mas na hora de ajudar quem havia lhe ajudado, ele pegou a moto e simplesmente foi embora. O cara não me ajudou não, eu cheguei pra ele e falei com ele, pô, aí fui te dar uma moral, eu acabei ficando sem minha moto e agora o que nós arrumamos? Aí ele falou comigo, pô, eu te pedi uma carona, você me deu carona porque você quis. Aí ele levantou a moto dele, montou na moto dele, eu falei, você vai pra onde, mano? Aí ele, pô, vou levar minha moto pra oficina e vou embora. Tudo aconteceu por volta de 1h da tarde. O motoboy que estava em serviço teve que ir sozinho para a delegacia registrar boletim de ocorrência. Felizmente, a moto foi encontrada no mesmo dia. É, meu instrumento de trabalho, dependendo para trabalhar na hora do almoço, de noite. Quase fiquei no prejuízo, mas graças a Deus eu consegui recuperar. Eu sempre achava que ajudar os outros era o bem, né? Mas depois desse cara aí, se eu ver alguém pedindo ajuda no meio da rua, vou passar direto, vou fazer de conta que eu nem vi, infelizmente, né? Porque tem muita gente que não reconhece, pô, a ajuda que a gente dá. É complicado mesmo, é lamentável, né? difícil. Ô, gente, uma comerciante foi rendida e ameaçada por bandidos em Santo Antônio, Vitória. Ele estava armado com uma faca. A mulher teve celulares roubados, mas na fuga o criminoso acabou espancado por populares. Há 2 meses morando no estado, essa comerciante de Itabuna, na Bahia, passou por momentos difíceis na noite desta quarta-feira. Ela, que não quis se identificar, relatou o que aconteceu. Estava na porta do bazar onde trabalha quando foi rendida por um homem, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Não satisfeito em roubar o celular, ele a ameaçou com uma faca e invadiu a casa, que fica nos fundos do comércio. Estava sentada na porta de casa, minha ex-sogra tinha acabado de chegar. Eu tinha coado o café e aí fui beber o café sentada na porta, porque ainda faltavam uns minutinhos para fechar o bazar. E aí chegou esse rapaz, dando boa noite, eu achei que era um cliente. Aí ele deu boa noite, eu respondi boa noite. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, passa o celular. Aí eu falei assim, não moço, ele passa o celular, xingou, se você não passar eu vou mandar você pro inferno. Aí eu passei o celular para ele, ele falou assim, agora bora entrar para você passar tudo que você tem lá. Aí ele com a faca no meu pescoço, certinho assim, apertando mesmo, ele estava muito nervoso. Aí eu fui andando com ele fazendo sinal de silêncio, e aí fui andando, aí ele chegou, parecendo que até sabia, assim, chegou no quarto assim, ele viu o celular, se abaixou assim, pegou o celular, aí eu trisquei assim no calcanhar da minha ex-sogra, e aí ela se assustou e ele já levantou, já saiu com o celular e a gente correu atrás dele. Depois de ter ameaçado a mulher com uma faca no pescoço, entrado na casa, levado os 2 celulares, o homem, que não conhecia a região, fugiu de bicicleta, mas acabou entrando numa rua sem saída e foi agredido pela população. Uma equipe da Polícia Militar que passava no local fez o atendimento, mas teve que levar o suspeito direto para a UPA de São Pedro, já que ele estava muito machucado. Quando os policiais chegaram, ele estava já sentado, sanguentado, e levaram ele para o PA. Segundo a comerciante, o homem disse que veio de Minas Gerais e mesmo depois do crime negou o assalto. Nova no Espírito Santo, ela nunca passou por algo assim em sua terra natal. Mesmo depois de recuperar os pertences, ela lembra dos momentos de pânico que passou, sem saber do que o suspeito poderia ser capaz. Pensei um monte de coisa mesmo, porque ele já estava com o celular na mão, por que ele não ia embora? Me chamou para dentro de casa. Não sei, eu pensei que ele queria me fazer alguma maldade, pensou que eu estaria sozinha, porque ele não mostrava que estava drogado, não. Ele mostrava que estava normal. Chegou educadamente, dando boa noite, não senti cheiro nenhum, porque ele ficou muito próximo de mim. Não senti cheiro nenhum, então eu pensei um monte de coisa. As vítimas foram encaminhadas para o DPJ de Vitória para prestar depoimento.
O suspeito, até o final da noite, ainda estava no PA de São Pedro. Gente, o suspeito de 38 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado e foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Para esconder drogas da polícia, os bandidos fazem de tudo, até mesmo rechear pães com entorpecente. Aconteceu em Mantenópolis e a polícia descobriu a façanha após denúncias anônimas. O homem foi abordado no meio da rua com algumas sacolas nada suspeitas. Ele disse, inclusive, que estava voltando da padaria, onde tinha comprado pães, mas ele teve que abrir um por um e a constatação: os pães estavam recheados de maconha. O homem acabou preso e levado para a delegacia da região. A tática usada pelo suspeito, segundo a polícia, é para não levantar suspeitas e comercializar drogas no meio da rua, mas dessa vez não deu certo. Gente, está preso traficante na lista dos mais procurados no Espírito Santo. Ele foi detido no sul do país. Michael Nunes Matos, de 22 anos, foi parado numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Santa Catarina. Ele apresentou um documento falso e fugiu para uma mata. A PRF fez buscas e encontrou o criminoso. Quando foi abordado, Michael estava num carro com outras 5 pessoas. O traficante morava na fronteira do Brasil com o Paraguai e seria responsável por mandar drogas do sul do país para a região de Guarapari. A polícia capixaba já investigava essa conexão desde 2018. Nós conversamos com o delegado de Guarapari, Guilherme Eugênio Rodrigues. Segundo ele, tudo começou quando a PRF apreendeu em dezembro do ano passado um homem que transportava 35 quilos de maconha em um carro roubado. O GPS do motorista informava o endereço de entrega da maconha, uma propriedade rural em Guarapari, em nome de um suspeito de chefiar esquema de distribuição de drogas internacional. Esse traficante seria Nick Lauda, que teria recebido de Michael o carregamento enviado do sul do país. Pois é, usou o nome aí, né, de um corredor. Exatamente, criativo. Criativo, mas não conseguiu correr da polícia, não. Conseguiu, exatamente. E olha, gente, o Damião demorou vários anos juntando dinheiro para comprar um trailer. Mas em poucos minutos o veículo foi completamente destruído pelo fogo e ele perdeu tudo. Uma tristeza essa história, George. O Damião é artista circense, viaja o Brasil sobre 4 rodas. E mais do que isso, gente, o trailer era a casa dele. Agora os amigos decidiram fazer uma vaquinha online para, quem sabe, ajudar o Damião a comprar uma nova morada. Todos os dias de manhã, Damião para um tempo para olhar para o que restou do trailer. O fogo tomou conta da casa do Damião com tanta rapidez que não houve tempo para apagar. Senti o cheiro de fumaça, estava vindo daqui, quando eu fui ver já estava embaixo, né, que acumulou mato embaixo do trailer, né, quando vi já estava pegando fogo embaixo já, tentamos olhar com água, né, não deu tempo, foi muito rápido porque o fogo chegou na lataria, a lataria, né, esquentou, é o suficiente para pegar fogo no forro. Tudo que Damião tinha estava na casa móvel: eletrônicos, roupas, equipamentos de trabalho e até o dinheiro do auxílio emergencial. Perdi minha casa, foi tudo que tinha lá dentro, lá não tinha nada aqui fora, estava tudo lá dentro, perdi até economias que eu estava guardando, né? Eu recebi o auxílio emergencial atrasado, né? Estava lá dentro também. Mas o mais importante é o trailer, né? Que é a minha casa. Isso aqui é minha casa, né? Vendo o sofrimento do Damião, Roberto criou uma vaquinha online para tentar arrecadar dinheiro para comprar um novo trailer para Damião. Já são 5 meses de circo parado por conta da pandemia. Sem renda e sem lar, a solidariedade é mais uma maneira de Damião conseguir recuperar o lar. Isso aqui é a nossa vida, né? Isso aqui é tudo pra gente. O trailer é um sonho de cada artista ter seu trailer, sua moradia. A casa dele pegou fogo, no caso. Ele perdeu tudo mesmo, não ficou nada. E essa campanha é para isso, pra gente conseguir pelo menos uma casa nova para ele. Que a nossa casa é sobre rodas. E mesmo em dias tão difíceis, o show precisa continuar. Aqui no Circo Barcelona Espetacular tem data de retorno. Nessa sexta-feira, o picadeiro ganha de volta seus artistas e o público, o circo.
Assistir ao show é deixar a família mais perto do novo lar do malabarista. O espetáculo será drive-in, o circo terá capacidade para 9 veículos nesta estreia. E tudo preparado para que a apresentação seja segura e inesquecível. Só de ter o público, né, nos nossos espetáculos, mesmo que seja poucos carros, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser gratificante. Imagine a vontade da gente, que estamos quase 5 meses parados, em voltar aos picadeiros e mostrar nosso talento para o público. Pois é, né, gente? Com o público prestigiando o espetáculo, muitos artistas serão ajudados. Eles já estão parados, Jorge, há 5 meses, muito tempo. Você pode comprar seu ingresso pelo telefone 99632-9458. 99632-9458. Em relação ao trailer do Damião que pegou fogo, você também pode ajudar. É só acessar o site vaquinha.com.br e procurar por ajudar o artista do circo Barcelona comprar um trailer moradia. E a seguir, polícia apreende na Praia do Morro, em Guarapari, arma que tem capacidade de disparar até 200 tiros por minuto. Motociclista morre vítima de acidente em Coqueiral de Taparica, Vila Velha. Confronto em Serra Dourada 3. Policiais militares foram recebidos a tiros. O caso do roubo de 5 porcos enormes. Imagens mostram um suspeito rondando o sítio. E os comerciantes que descobriram o mercado online durante a pandemia. Tem lojista no mercado há quase 40 anos que nem imaginava como era vender pela internet. Aguarde, a gente volta rapidinho. E agora há pouco, gente, teve um acidente com vítima fatal em Vila Velha. A batida foi em Coqueiral de Taparica, na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Foi entre uma moto e uma caminhonete. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e morreu no local do acidente. A ocorrência ainda está em andamento. Uma arma com alto poder de destruição foi apreendida na Praia do Morro, em Guarapari. Ela tem capacidade de disparar até 200 tiros por minuto. A submetralhadora semiautomática de fabricação norte-americana veio dos Estados Unidos em um container e estava escondida no porão de uma casa. A arma foi descoberta com a ajuda do cão da Polícia Militar. Além disso, no mesmo local, carregadores, munições de diversos calibres e uma pistola .40 também foram encontrados. Um homem que estava na residência foi preso e disse não saber da existência da arma. A polícia acredita que a submetralhadora seria entregue a outra pessoa. O caso será investigado pela Delegacia de Guarapari. E a gente segue agora com as notícias policiais. Uma tentativa de abordagem no bairro Serra Dourada terminou em confronto entre criminosos e policiais militares. Dezenas de tiros foram disparados. O bairro foi cercado pela PM, mas os bandidos conseguiram fugir. Enquanto isso, a população de bem se escondia até mesmo embaixo da cama para não ser atingida pelos disparos. O registro foi feito por moradores de Serra Dourada 3, na Serra. Era por volta de 10h30 da noite, quando a praça do bairro foi tomada por viaturas da Polícia Militar. O bagulho tá doido, galera. Olha lá. Aí, ó. Pega. Reforço necessário devido a uma troca de tiros que aconteceu pouco antes. De acordo com o relato de testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, os policiais teriam chegado desse lado aí da praça. Pararam a viatura e viram do lado de cá algumas pessoas em atitude suspeita. Os policiais iriam abordar essas pessoas que estavam do lado de cá. Mas antes que eles pudessem se aproximar, quem estava aqui, segundo essas testemunhas, começaram a atirar contra os policiais. Houve revide. Logo, chegaram reforços aqui na praça de Serra Dourada 3, que foi cercada pelos policiais. Quem estava aqui e atirou contra os policiais teria corrido aqui para dentro desta área que, de acordo com os moradores, é conhecida como um inferninho ou beco do Pelicano. Esse pastor estava em casa na hora e só pensou em proteger as crianças. As balas começaram a passar perto da minha casa ali, eu peguei e deitei as crianças, estavam com criança dentro de casa, né? Aí tem que deitar com as crianças, meter o menino deitar, se não pegasse uma bala, né? Para não pegar na gente. Ninguém foi preso ou ferido, mas essa pistola foi apreendida pela PM e será encaminhada à balística.
Bom, como vocês viram, os bandidos conseguiram fugir. A polícia não recebeu a informação de feridos durante o confronto. E olha, Operação Barra Limpa cumpre mandados em Conceição da Barra e Pedro Canário. Uma equipe formada por 40 policiais civis ocupou vários pontos dos 2 municípios. O objetivo é cumprir 20 mandados de prisão por crimes diversos, como roubo, homicídio e tráfico de drogas. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, está acompanhando a operação. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 30 de julho. Liberada a construção da ferrovia para ligar Grande Vitória a Anchieta. Na foto principal, estudante usa boxe para emagrecer e ganha as passarelas. Ladrão usa 7 nomes para tentar se livrar de prisão. Governo pede empréstimo para dar ajuda permanente de até R$300. Norte e Sul vai ter pista só para ciclistas de madrugada. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, festa com casaca na TV Tribuna. Espanhol aceita e só falta assinar com o Fla. E nos Sobre Rodas, visual renovado e mais segurança na nova S10. A procura dos ladrões de porcos. Os bandidos invadiram um sítio em Vitória e levaram 5 animais, totalizando meia tonelada. As imagens mostram um suspeito num carro rondando o lugar em Tabuazeiro no dia do furto. Além de levar os 5 porcos, os criminosos ainda mataram outros animais. O medo agora é que eles voltem à propriedade. A polícia já investiga o caso e quem tiver informações dos ladrões de porcos, ligue para o Disque Denúncia 181. Ô, gente, na era da pandemia, quem não usava as redes sociais teve que dar um jeitinho para logo aprender a dominar a internet. Pois é, e realmente, Bruna, veja na reportagem do Felipe Chicarino. Esta imagem era impensável antes da pandemia. Nestor com o telefone e conectado. O meu pai sempre foi muito resistente ao telefone e agora com a pandemia que ele começou a aderir mesmo, WhatsApp, Instagram. O Nestor é proprietário da loja de produtos naturais mais antiga de Vila Velha, que fica no centro. Até antes da quarentena, mantinha o mesmo padrão de atendimento que tinha em 1984, quando a loja foi inaugurada. O tal do olho no olho. Tecnologia aqui não tinha espaço. Eu gosto mais de atender o cliente assim, pessoalmente, cara a cara, bater papo, tirar dúvida. Mas foi a pandemia que fez isso. Agora acho que veio para ficar. Desde quando o isolamento social virou regra, o negócio do Nestor não teve outro caminho a seguir, a não ser se adaptar às novas tecnologias. Todo mundo ganhou com isso. Com certeza, agora a gente faz entregas, né? Fazemos... tem esse contato com o Instagram agora e está ajudando muito nas vendas, com certeza. Se ele está adaptado ao smartphone, às redes sociais, à internet, imagina! Está adaptando, já pegando um jeito devagar, né? A pandemia acelerou o processo tecnológico e quem estava desconectado das novas tecnologias teve de se mexer e o seu Nestor não foi o único, viu? Uma pesquisa feita pelo Sebrae do Espírito Santo apontou que mais da metade dos comerciantes capixabas teve de se reinventar para não quebrar. Foi preciso readequar os ambientes físicos, adotar medidas mais amplas de higiene e trabalhar principalmente com a internet. Muitos que não faziam vendas online, entregas e não utilizavam muitas redes sociais decidiram rever isso. O empreendedor precisa entender a forma que seu público quer ser atendido, do que eles precisam e se readequar. Nestor tem vivido online e offline, conectado e desconectado. Mas quando acaba o expediente, o comportamento dele volta a 1984. A adaptação é mesmo só para o trabalho. Agora, quando chegar tarde, depois da entrega, eu desligo o telefone. O senhor desconecta? Desconecta. Sábado e domingo também fica desligado. Só comercial.
interessante, Bruna, né? Entrar no mercado, né? Do trabalho que antes era só a venda ali, do olho no olho. Mas o seu Nestor, ele deu um conselho muito interessante. Saiu dali, ficou só com a família. Não fica ali no celular, não fica olhando. Isso é muito importante. Dividir o momento de trabalho, né? Não fazer disso um vício. E ficar com a família depois. Com certeza. E já, novas informações sobre o coletivo do Transcol queimado em Cariacica. Tem ainda as ofertas dos classificados do TN. Fique de olho nos produtos e serviços que nós vamos divulgar. E o fim de semana promete, tem live da Banda Casaca aqui na tela da TV Tribuna SBT. Aguarde para saber todos os detalhes. Nós voltamos rapidinho. Voltamos a falar sobre o ataque a mais um ônibus do Transcol na Grande Vitória. O terceiro em menos de 15 dias. Foi no bairro Itacibá, em Cariacica, na madrugada de hoje. Bandidos interceptaram um coletivo que levava trabalhadores. E mais uma vez, os criminosos deixaram um bilhete se queixando do sistema penitenciário capixaba. No início do mês, teve o mesmo ataque. Em Viana, o coletivo foi queimado no ponto final. Um susto para passageiros, motorista e cobrador. No mesmo dia, outro ônibus foi queimado, desta vez em Roda d'Água, Cariacica. Nas duas ações, o mesmo esquema, fogo e bilhete sobre as condições das cadeias do estado. Em nota, a PM informou que o patrulhamento foi reforçado na região onde um coletivo foi queimado hoje cedo. Sobre o bilhete deixado pelos criminosos, a Secretaria de Justiça disse que adotou medidas de prevenção e controle nos presídios por causa da pandemia de coronavírus. Em relação à alimentação, a Sejus afirma que as refeições são elaboradas baseadas em padrões de qualidade e seguindo um rígido controle de fiscalização. Destaca ainda que não compactua com práticas de tortura e que denúncias podem ser feitas na corregedoria. Bom dia, meu nome é Tatiana, estou aqui em Serra Dourada 2, estou aqui para mostrar meu trabalho, que estou trabalhando com suculentas e cactos, né? A proposta de também aproveitar alguns utensílios, né, que a natureza agradece. Tem esse vaso aqui também que eu fiz, querendo deixar a sua casa mais arborizada e com gostinho da natureza. Só falar, Tatiana de Serra Dourada 2. Que gracinha, né? Os vasos, Jorge, lindos. Sim, dá para ficar dentro de casa ali, né? Cuidando, ainda mais nessa pandemia. Ou no quintal também. Bacana. Legal, um jardim cheio de charme. Bom, qual é o nosso WhatsApp, hein? 99792-2530. 99792-2530. Você manda o seu vídeo e a gente vai divulgar aqui o seu trabalho. É isso aí. Você, assim como a nossa amiga Tatiana, que sempre sonhou em empreender, mas não sabe como começar, o Sebrae tem um recadinho. Veja aí. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. O nosso giro ao vivo de câmeras por Vitória, agora imagens da Avenida Beira-Mar aqui na capital. Trânsito tranquilo por lá, tem bastante carro na rua, mas sem nenhuma retenção nessa quinta-feira de tempo instável em todo o Espírito Santo. O motivo, gente, tá chegando frente fria por aí, meus amigos, e ela já está provocando o aumento das nuvens aqui no estado. Não, se ela já está chegando, você imagina o frio que vai fazer, porque já está fazendo frio, né? Muito frio de manhã. Bom, vamos agora aí para a Avenida César Ilau, que nesse início de tarde também tem uma movimentação fraca, né? Sem retenção. E fique atento, pode chover em alguns momentos do dia na Grande Vitória. Vão lá para a região sul capixaba, muitas nuvens e previsão de chuva por lá também, viu? Nas áreas mais altas, mínima de 13 graus e máxima de 25 graus. A região norte também tem previsão de chuva fraca à noite. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. E nas serras capixabas, gente, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Por lá, a temperatura mínima fica em 11 graus. Nas áreas mais elevadas, friozinho danado, hein? E vamos falar de música? Bora! Vamos lá, Bruna? Ó, amanhã tem live com a Banda Casaca na tela da TV Tribuna SBT.
pode preparar os aperitivos para curtir o melhor do show no fim de semana. Vamos comemorar os 20 anos da banda Capixaba, que já está gravando um CD Celebração. É para curtir os sucessos do Grupo Casaca e novas músicas também, né, Bruno? É muito bacana, gente. Essa live vai ter transmissão simultânea pela Rádio Legal FM. Vamos ouvir um pouquinho? Então fica combinado assim, hein, gente, para curtir esse som gostoso da Banda Casaca. Live amanhã com a Banda Casaca na TV Tribuna SBT, às 11h30 da noite. E a gente vai ficando por aqui, né? Tá terminando o jornal, tá terminando, mas você tem um recadinho, né, Jorge? Sim, o pessoal tá perguntando da Ingrid, né? Isso aí. A Ingrid, ela fez um teste de Covid, teve contato aí com o pessoal que teve coronavírus, mas deu negativo. Graças a Deus. Ela publicou nas redes sociais dela que deu negativo, então agora eu tô falando. E ela, se Deus quiser, tá de volta na segunda-feira com muita saúde. É isso aí. Enquanto isso, eu vou tocando o barco daqui com você, certeza, George. A gente agradece. É isso aí, ó. Segue o George no Instagram, gente. @GeorgeBeat. Segue a Bruna, @BrunaMariaX. Combinado, fechou. A gente te espera aqui amanhã. Beijo, Tchau. gente. Tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência. Cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer. Seja no universo ou em qualquer parte do mundo, fomos fundo porque tínhamos que conhecer.